Olá pessoal, o professor Nilmar aqui. Vamos continuar, vamos começar nossa aula de funções e gráficos. Disse inicialmente, vocês foram apresentados na disciplina, então um dos primeiros tópicos que nós vamos apresentar é o conceito, qual é a ideia de funções. Então vamos lá, vamos partir para o começo. Então, olha só, vamos imaginar que tenhamos dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e esses conjuntos não podem ser vazios. Você tendo esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, a gente diz que existe uma função de A em B se for possível estabelecer uma relação entre o conjunto A e o conjunto B, de modo que obedeça sempre a regra. Os elementos do conjunto A façam uma correspondência com apenas um elemento do conjunto B. Esses elementos de A a gente chama de X. Cada X pertencente a esse conjunto A vai fazer uma relação com o elemento Y pertencente ao conjunto B. Então, quando isso acontece, a gente diz que essa relação entre o conjunto A e o conjunto B, ela é uma função. Então, se eu tenho, sejam A e B, dois conjuntos não vazios, uma função f de A em B é uma relação que a cada elemento x pertencente a A faz corresponder um único elemento y pertencente a B. Como está aqui na nossa imagem. Observem só, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Notem que cada elemento do conjunto A, que a gente chamou de X, eles estão associados a um elemento em B. Ok? Cada elemento, não sobrou nenhum elemento aqui no conjunto A. E esses elementos estão associados a um conjunto B. Então, esse elemento que tem uma associação, a gente chama ele de imagem. O elemento de B que possui uma associação com A, a gente chama esse elemento de B de imagem. Ok? Notem também que o conjunto B pode sobrar elementos, como está sobrando aí alguns elementos quaisquer que estão sobrando. Então, isso é uma representação genérica, bem simples, para a gente perceber qual é a relação que estabelece uma função. Notem também o seguinte, que todo elemento de A deve ser associado a algum elemento de B. Diz perdão aí pelo erro na digitação, esse A que está aí era na verdade para ser um A maiúsculo do conjunto A. Então, todo elemento do conjunto A deve ser associado. Então, no conjunto A não pode ficar elemento sem estar associado. No conjunto B pode ficar. Note também que para um dado elemento de A, associamos um único elemento de B. Então, observe que os elementos de A só têm uma associação. Ah, professor, mas esses dois últimos elementos aqui estão associados a um único lá em B. Isso pode. O que não pode é ter dois caras lá associando com o mesmo aqui de A. Então, mas elementos distintos de A se associar a um único lá em B pode, não tem problema. Okay? O que não pode ocorrer é o inverso. Dois elementos de B associar apenas um de A. Percebam também que a gente, nesse estudo aqui de funções, a gente utiliza uma linguagem típica da matemática, tem? Então, é comum a gente utilizar essa linguagem para poder facilitar o entendimento. Então, e essa linguagem é universal. Então, por exemplo, o conjunto A, esse conjunto A que está aqui, a gente chama ele de domínio da função. Então, o conjunto A é o domínio da função. O conjunto B é o que a gente chama de contradomínio da função. Então, todo o conjunto A é o domínio,
todo conjunto B é o contradomínio da função. E esses caras que estão associados, observem que tem um conjunto de elementos que tem associação. O elemento y de B, que está associado a um elemento x de A, ele é denominado imagem. Então, todo elemento que tem uma associação com A, que está em B, ele é a imagem do elemento de A. Ao conjunto, ao subconjunto que está dentro de B, que é formado pelos elementos que são imagem, a gente denomina conjunto imagem da função. Então, observem, o elemento de A faz uma associação com B. E esse elemento de B é chamado de imagem. E o conjunto desses elementos que tem essa associação a gente chama de conjunto imagem da função. Ok? Então, como é que a gente relaciona isso? Então, olha só. É usual a gente empregar letras minúsculas para representarmos, para a gente nomearmos as funções, né? Sempre letras minúsculas. F, G, H, qualquer letra. Não tem importância, mas em geral a gente utiliza, é muito comum usar essas três, F, G e H. Dificilmente vai ter problemas que envolvem mais do que 3 funções. Mas quando tem, a gente bota outras variáveis. Mas em geral a gente utiliza F, G e H. Aí a gente utiliza a seguinte notação. Se eu tenho F, A em B, como é que a gente lê isso? A gente lê F de A em B, para indicar uma função F de A em B. Okay? Então a gente lê isso. Aí só lembrando, ó, o primeiro conjunto é o domínio. Então o conjunto A nesse caso é o domínio. O segundo conjunto é o contradomínio. Ok? Então o conjunto B é o contradomínio. Então, olha só, y igual a f de x, os elementos que são associados, esses elementos y igual a f de x, a gente lê desse jeito, y igual a f de x, é para a gente indicar y é a imagem de um elemento x pertencente ao conjunto A. Então, você substitui o valor de x e encontra uma determinada imagem lá para A. Então, esse valor a gente representa como y igual a f de x. Outra notação interessante é a gente usa D ou D de f, para a gente representar D de f, para representar o domínio da função f. Então, D de f é o domínio da função f. E a imagem a gente representa im ou im de f. A gente lê imagem de f da função, para indicar o conjunto imagem da função. Então, observem que aqui em todos os momentos nós fizemos uma relação entre conjuntos. Mas não foi dito que os conjuntos, apesar que usualmente nos problemas a gente utiliza conjuntos numéricos, mas uma relação entre funções, ela nem sempre é com conjuntos numéricos. Nós vamos ver alguns casos mais à frente. Por exemplo, então uma função é f de A em B, o que é que a gente tem? Que o domínio de f é o conjunto A, a imagem é qualquer y que pertence a B, mas que ele está associado com o x lá do A. Então, isso é o conjunto imagem. Ok? Então, olha, como eu coloquei ainda há pouco. Note que uma função é uma relação entre conjuntos, mas não necessariamente entre conjuntos numéricos. Por exemplo, olha só, se eu estabelecesse o seguinte conjunto, vamos imaginar que eu tenho um conjunto A, que são os alunos do módulo 2 que fazem a disciplina de funções e gráficos do campus Floriano, do curso de matemática. Então, todos os alunos, esses alunos representam o conjunto A. Imaginemos que eu tenho um conjunto B, onde esse conjunto B é o ano de nascimento desses alunos, o ano que esses alunos nasceram. Notem que dá para mim ter a relação
de função do conjunto A para B. A função f de A em B. Por quê? Eu tenho o conjunto A, que são os alunos, então, e o conjunto B, que são o ano de nascimento. Se você perceber, se eu fizer essa relação, pode ter vários alunos com o mesmo ano de nascimento, né? Certo? Então, isso pode ter. Mas se eu inverter, já gera um problema. Se eu fizer uma função f de B em A, o que é que eu tenho? O ano que o cara nasceu e o aluno. Então, pode ter um ano com vários alunos lá representando. Gera uma função, mas o contrário gera um problema que não é função, ok? Então, nós vamos, depois dessa atividade, depois desses slides, nós vamos postar uma listazinha de exercício e eu quero que vocês respondam essa lista de exercício e postem as soluções lá na plataforma do Glassroom. Qual é a condição que eu vou pedir, pessoal? Eu quero que vocês façam a postagem dos exercícios identificados. Coloquem o nome de vocês na primeira linha das soluções e em seguida postem, ok? Então coloquem o nome completo, bonito, com letra legível. Depois coloquem as soluções, ok? Tudo bem? Até a próxima e vamos lá.